Olá pessoal, bem-vindos ao Direto ao Ponto. No vídeo de hoje vamos falar de uma situação delicada que está tirando o sono do governo Lula, a dificuldade em avançar com a proposta de aumento de impostos no Congresso Nacional. No último sábado, dia 13, o presidente Lula se reuniu com dois nomes de peso do Legislativo, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e Hugo Mota, líder do Republicanos da Paraíba. O encontro teve um objetivo claro: discutir os próximos passos para tentar fechar as contas públicas, mas o recado que Lula ouviu foi direto e sem rodeios. A mensagem dos parlamentares foi dura. Não existe ambiente político para aumento de impostos. O Congresso está disposto a colaborar com o ajuste fiscal, mas taxar ainda mais a população, num ano pré-eleitoral, está fora de cogitação. Hugo Mota, que até pouco tempo atrás vinha sinalizando um tom mais positivo em relação ao governo, mudou de postura. Ele, que chegou a classificar uma reunião com o ministro Fernando Haddad, no início do mês, como histórica, agora reconhece que o clima mudou completamente. O que se ouve nos bastidores é que a tentativa de trocar um imposto por outro, como o governo queria, perdeu força e apoio dentro da Câmara. Mota foi bem claro: o presidente da Câmara não pode ir contra a vontade do plenário. Caso insista nisso, o resultado pode ser desastroso não só para o governo, mas também para a própria liderança da casa. E o termômetro político mostra que essa resistência deve se refletir já nos próximos dias. Nesta segunda-feira, dia 16, a tendência é que os deputados aprovem o regime de urgência para um decreto legislativo que suspende o aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, recentemente decretado pelo governo. A análise de mérito desse projeto, porém, deve ficar para depois das festas de São João, ou seja, dentro de 2 semanas. Até lá, os líderes partidários querem que o governo recue de forma definitiva, tanto no decreto que mexeu no IOF, quanto na medida provisória que elevou o imposto de renda sobre aplicações financeiras. Inclusive, até mesmo parlamentares da base governista estão admitindo nos bastidores que algumas medidas até podem ter justificativa técnica, mas reconhecem que o ambiente político para aprovar qualquer elevação de tributo neste momento é praticamente inexistente. A avaliação é que o governo deveria aproveitar esse intervalo, até o fim das festas juninas, para reabrir o diálogo com o Congresso e trabalhar alternativas, focando especialmente em cortes de gastos e revisão de despesas. Mas o governo Lula parece disposto a insistir. A equipe econômica acredita que, com algumas mudanças feitas no decreto do IOF, que teriam sido fruto de negociações com os próprios líderes parlamentares, ainda é possível salvar pelo menos parte das medidas. Além disso, o Ministério da Fazenda está tentando convencer o Legislativo a aprovar, mesmo que de forma parcial, a medida provisória lançada na última semana, que também tem como objetivo reforçar a arrecadação. E aqui entra mais uma camada de tensão. O governo já começou a sinalizar que, caso o Congresso derrube o decreto e barre a MP, será necessário adotar medidas duras para compensar a perda de receita. Entre as ações ventiladas estão bloqueios de verbas e contingenciamento de recursos, o que pode afetar diretamente as emendas parlamentares, uma moeda política de grande valor para os deputados. Essa ameaça, porém, foi muito mal recebida dentro do Centrão. Segundo lideranças ouvidas, o recado é que o governo está se arriscando demais ao adotar esse tom de confronto. Para eles, quem tem mais a perder nessa disputa é o próprio executivo. Além do risco de paralisar programas importantes, o impasse pode gerar um efeito dominó na economia, mais incertezas fiscais, alta do dólar e até um impacto negativo no controle da inflação. Vale lembrar que tudo isso acontece no momento em que o governo precisa mostrar responsabilidade fiscal para os investidores e para a sociedade. Qualquer sinal de descontrole pode gerar ainda mais turbulência. Ou seja, a situação é de alerta máximo no Palácio do Planalto. Lula e sua equipe terão que decidir: ou recuam e reabrem as negociações em busca de um meio-termo, ou enfrentam o risco de uma derrota política e econômica com consequências ainda maiores. E você, o que acha dessa queda de braço entre o governo e o Congresso? O executivo está certo em insistir nos aumentos de impostos? Ou o recado dos parlamentares reflete o desejo real da população? Deixe sua opinião aqui nos comentários e, claro, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Direto ao Ponto para acompanhar os próximos capítulos dessa novela política. Até o próximo vídeo.
Com o Jornal da Band, o presidente Lula chamou hoje o presidente da Câmara para uma conversa sobre vai e vem, essa discussão do aumento dos tributos, o aumento do IOF. O Caio Messina traz as informações. Lula recebeu Hugo Mota, ministros e líderes da base para uma reunião de emergência de 2 horas no Palácio da Alvorada, de olho no pacote fiscal. O presidente pediu a Hugo Mota uma avaliação do clima no Congresso, diante do que o próprio governo já trata como uma derrota anunciada. A votação nesta segunda dá urgência para derrubar o novo decreto de aumento do IOF, que afeta operações de crédito e compra de moeda estrangeira. Como o governo já jogou a toalha, a grande preocupação é aprovar a medida provisória que eleva outros impostos, defendida pela equipe econômica como correção de distorções. Hugo Mota já tinha voltado para Paraíba, recebeu o convite para participar da reunião e resolveu retornar a Brasília. Lula afirmou que a medida provisória garante o orçamento como está, mas disse que se o texto não for aprovado, as emendas parlamentares, por exemplo, entram na mira dos cortes. Entre as propostas está a cobrança de 5% de imposto de renda sobre títulos hoje isentos, como LCA e LCI, usados pelo agronegócio e pelo setor imobiliário para alavancar investimentos. Também acaba o incentivo para manter recursos em aplicações como CDBs, Tesouro Direto e fundos. A partir de 2026, o IR padrão passaria para 17,5%, maior que a alíquota mínima cobrada hoje, 15%. Representantes da indústria e da agricultura afirmam que a mudança pode encarecer alimentos. Até o Centrão, que faz parte da base de apoio a Lula, protestou, ao lado da oposição. Nós temos que mostrar ao governo que não é aumentando imposto, que não é por meio de um confisco que nós vamos arrumar a economia do Estado. Não houve até agora um avanço de corte de gastos. Sem alteração nos impostos, aliados do governo veem efeitos negativos. Vai ter consequência em programas sociais, vai ter consequência em emendas parlamentares, cada um aqui é adulto para optar e tomar suas decisões. Hugo Mota ainda não marcou a votação da medida provisória. Olha, imposto bom é imposto velho. Porque imposto velho todo mundo sabe como funciona. O que dá previsibilidade. Se eu faturar tanto, se eu aplicar tanto, eu já sei o que e quanto eu vou pagar. Aí veio o governo, que arrecada quase 35% do PIB em impostos, o dobro do México, mais do que qualquer país emergente, e aumenta a carga tributária. Aumenta e desorganiza uma parte dessa estrutura tributária. Mas aí é feio admitir que o Estado é um saco sem fundo, então vem o discurso da justiça tributária. Só que não é bem assim. Tributar os papéis do agro encarece sim os alimentos e tributar os papéis imobiliários encarece os empréstimos. No discurso, o governo fala que está taxando os mais ricos. Na vida real, vai sobrar para os mais pobres sim.